E a nossa aula de hoje será sobre perímetro e área de figuras planas. Perímetro. O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono. Vamos ver alguns exemplos em malha quadriculada. Determine o perímetro de um quadrado de lado 3 metros. Então, nós temos um quadrado aqui, em que cada lado dele nós temos 3 metros. E para achar o perímetro, nós temos que somar todos os lados, fazer todo o contorno. Para isso, vamos colocar uma malha quadriculada sobre ele para facilitar. E nós vamos contar, então, quantos pedacinhos nós temos fazendo todo o contorno deste quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro desse quadrado é 12 metros. Mais um exemplo em malha quadriculada. Determine o perímetro em centímetros dessa figura. Então, temos aqui uma figura já com a malha quadriculada, só que dessa vez a unidade de medida está em centímetros. Então, quer dizer que cada lado do quadradinho aqui vale 1 centímetro. Então, vamos contar todo o contorno dele e verificar quantos centímetros encontraremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o perímetro desta figura é 14 centímetros. Determine o perímetro em metros de cada uma das figuras abaixo. Temos 3 figuras e vamos calcular o perímetro delas, ou seja, o contorno de cada uma destas figuras. Então, vamos começar pela figura azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a figura azul tem um perímetro de 12 metros. Vamos agora para a figura verde, calcular todo o contorno dela e achar quanto mede o seu perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro da figura verde é 12 metros. Vamos agora para a figura laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perímetro da figura laranja é 14 metros. Podemos observar aqui que nós temos 2 figuras diferentes com perímetros iguais. Isso pode acontecer, tá? Às vezes encontramos o mesmo valor de perímetro em formatos diferentes de figuras. Exemplo sem a malha quadriculada. Determine o perímetro em metros dessa figura. Então, nós temos aqui um retângulo, onde a base mede 30 e a lateral mede 12. Aí, na parte de cima, temos 30 e na outra lateral 12 também. Para calcularmos o perímetro dessa figura, basta somarmos todos os lados da figura, todo o seu contorno. Então, nós vamos ter 30 mais 12 mais 30 mais 12. Vamos lá? 30 mais 12, 42. 42 mais 30, 72. E 72 mais 12, 84 metros. Então, 84 metros é o perímetro deste retângulo. Determine o perímetro em centímetros dessa figura. Temos agora um triângulo. Para achar o perímetro deste triângulo, basta somar a medida dos seus 3 lados. Então, teremos 13 mais 22 mais 19. 13 mais 22, 35. 35 mais 19, 54 centímetros.
Um gramado retangular possui dimensões 12 metros por 14 metros. Joaquim quer cercar esse terreno com arame farpado. Quantos metros de arame Joaquim precisará comprar? Então, primeiramente, vamos desenhar a figura geométrica que o problema nos traz, que é um gramado retangular. Então, é um retângulo. Quais são as medidas desse retângulo? 12 por 14. Para saber onde colocar o 12 e onde colocar o 14, depende de como estiver seu desenho. No caso aqui, o meu lado maior está embaixo, então eu vou colocar o número maior embaixo ou em cima. E a lateral é o lado menor, que é 12 metros. Então, eu tenho 14 em cima e embaixo e tenho 12 nas laterais, ok? E para calcular o perímetro, basta eu fazer o quê? Somar todos os lados. Então, 14 mais 12 mais 14 mais 12. 14 mais 12, 26. 26 mais 14, 40. 40 mais 12, 52 metros. Como isso é um problema, vamos precisar colocar a resposta por escrito. Então, a pergunta era: quantos metros de arame Joaquim precisará comprar? Joaquim precisará comprar 52 metros de arame farpado. Área. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então, vamos ver alguns exemplos em malha quadriculada. Calcule a área de um quadrado de lado 4 centímetros. Então, temos um quadrado de lado 4. Como é um quadrado, eu sei que esses 4 centímetros valem para todos os lados. Para facilitar, nós vamos colocar uma malha quadriculada sobre esse quadrado. E vamos calcular a área do quadrado. Lembrando que a área é a superfície. Então, eu vou ver quantos quadradinhos desse eu precisei para preencher toda a superfície do quadrado. Cada quadradinho desse equivale a 1 centímetro quadrado. Então, basta eu somar quantos quadradinhos eu tenho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área é 16 centímetros ao quadrado. A unidade de medida na área, a gente vai usar a unidade de medida fornecida pelo enunciado e elevar ela ao quadrado. Podemos calcular também fazendo lado vezes lado, porque como o quadrado tem os lados iguais, então basta a gente pegar essa medida do lado e multiplicar por ela mesmo, que seria a medida aqui de baixo. Então, a área seria 4 vezes 4. Então, eu teria como área 16 centímetros ao quadrado, que é o mesmo resultado que eu obtive contando os quadradinhos. Outro exemplo em malha quadriculada. Calcule a área do retângulo abaixo. Então, eu tenho um retângulo com as seguintes dimensões: 4 centímetros por 6 centímetros. Então, se eu sei que aqui é 6 centímetros, eu sei que em cima também é. E se na lateral esquerda é 4 centímetros, na lateral direita também será. Então, para facilitar, vamos colocar uma malha quadriculada sobre ele. E vamos contar quantos quadradinhos nós temos para preencher toda a superfície do retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centímetros ao quadrado. Podemos fazer também fazendo área igual a base vezes altura. A base é 6, a altura é 4. Então, a área vai ser 6 vezes 4. Então, a área será igual a 24 centímetros ao quadrado. Obtivemos o mesmo resultado que contando os quadradinhos da malha quadriculada. Determine a área em metros de cada uma das figuras abaixo.
Temos aqui as mesmas figuras que utilizamos para calcular o perímetro, porém agora vamos calcular a área. E a área é a superfície, então para cada quadradinho da malha quadriculada, nós vamos ter 1 metro quadrado. Então basta contarmos quantos quadradinhos foram necessários para formar a figura. Então a primeira, que é a azul. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a área aqui é 5 metros ao quadrado. Segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a área aqui, 5 metros ao quadrado. E a terceira figura, a laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a área aqui é 7 metros ao quadrado. E assim conseguimos obter a área de todas as figuras. Essa era a aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau!